Amém, irmãos? Tudo que eu disser, irmãos, verbalmente, nada supera o que está escrito na palavra, amém? Nós precisamos sempre crer no Evangelho de Cristo. Deus usa homens, mulheres, usa a gente como canal para trazer e reavivar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas aqueles que conseguem guardar no seu coração a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos deixa escrito, terão uma vida abençoada e próspera, porque dependem menos, de qualquer outro evento para que possam crer. Então é muito importante isso, que nós sempre tenhamos a palavra de Deus como fundamento das nossas vidas. Às vezes nós vamos falar muitas coisas e as pessoas duvidam, mas duvidar da palavra de Deus, aí já é um outro problema, Eu queria falar um pouquinho hoje de uma forma bem sucinta. Nós temos o batismo sobre filhos e herdeiros. Eu não sei se eu tenho aí. Já? Filhos e herdeiros. Vou apagar um pouquinho a luz. Filhos e herdeiros é o que nós somos de Deus. Amém, gente? E Romanos 8, 15, 17, deixa eu ver se eu consigo.
Espera um pouquinho. Isto. Diz o quê? Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez ou novamente estardes tremendo ou com temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E se nós somos filhos, somos também o quê? Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele parecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja que interessante, irmãos, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Cuidado muito grande que nós, como filhos de Deus, precisamos ter, né? É sair da vida de temor, de medo, né? Qualquer catástrofe que acontece por aí, todo mundo fica com medo, né? O que vai ser ou deixa de ser. Nós, diga comigo, eu pertenço ao reino de Deus. E o interessante, se nós pertencemos ao reino de Deus, né? E o Senhor, a Bíblia diz que Ele está sobre toda a potestade, sobre todo o governo, sobre toda a autoridade. Quem comanda? Quem comanda? Deus. E nós vivemos muitas vezes atemorizados. Eu acredito que muitos de nós, apesar das promessas, sacrifício de cruz, declaração de Jesus, temos ainda algumas dificuldades em crermos em tudo isso. E eu queria só assim, ressaltar 4 coisas hoje, de uma forma bem rápida, que nós devemos ter cuidado, né? E que acontece conosco. Temos dificuldade em crermos que somos filhos de Deus, é a primeira coisa, aquilo que esse versículo já fala. Eu tinha uma amiga chamada Marilene, que eu evangelizei quando eu trabalhava ainda, no início, meu início ainda bem novinho, quando eu tinha aceitado a Cristo, depois de um ano mais ou menos. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ela, e eu falei para ela assim, olha, eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu creio que eu sou salvo em Jesus. E ela era assim, desculpa se tem algum católico aqui, não é, né, nenhuma palavra dirigida, mas ela era uma católica bem ativa, mas talvez ela não tinha entendido ainda, né, o evangelho como um todo. Ela diz assim, ó, como você pode ser tão audacioso em dizer que você é filho de Deus, seu indigno? E eu então falei para ela 2 coisas que, dentro desse primeiro ponto, eu quero falar para os irmãos. Eu disse para ela, olha, a primeira coisa, eu creio em Deus pelo Espírito. Podia ter dito pela palavra, né? Mas eu disse pelo Espírito. Mas como você crê em Deus pelo Espírito? Eu creio em Deus pelo Espírito. Eu um dia aceitei Jesus e Ele veio sobre mim, eu sinto Ele no meu coração agora. E olha só o que a Bíblia diz, Romanos 8,16. Deixa eu ver aqui. Foi? O que diz a palavra? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, queridos? A gente tem que aprender a lidar com a emoção, né? E com a graça do Espírito sobre nós. Sabe que a hora que você orou, confessou tudo a Deus, sou indigno mesmo, tudo. E lá no teu Espírito, o Espírito Santo fala, calma meu filho. O amor dele é suficiente para não te abandonar. Amém? Nós cantamos agora o poder da cruz, né? Que o amor do Senhor não nos abandona. Nós erguemos a cruz de Cristo. E muitas vezes nós não cremos no que ela pode fazer por nós. E eu disse, eu creio pelo Espírito. E eu dei a ela meu testemunho pessoal. Eu falei, olha, eu aceitei a Cristo numa reunião de oração. Era uma tarde, lá em casa. Deus estava mandando um avivamento muito grande ali na Igreja Batista, já de Santo André e algumas outras igrejas batistas, e eu fui convidado, né? Olha, se você quiser dar uma passadinha, vamos fazer uma reunião de oração lá em casa. Estava minha mãe, minhas irmãs, e outras pessoas tinham convertido, e eu passava perto daquela reuniãozinha de oração, de jeito nenhum, mas algo me impelia. Eu falava, meu Deus, né, se eu aceitar Jesus agora, eu vou poder mais no carnaval. E era perto de fevereiro. Né? Não vou poder mais fazer isso, fazer aquilo outro. Aquela luta com a minha carne, mas algo mexia no meu coração.
Aí eu comecei a ouvir elas orando. E Deus estava derramando a glória dele, o Espírito Santo de Deus falando. Eu comecei a ouvir aqueles gemidos inexprimidos, aquela lágrima da alma. Eu não suportei, eu entrei no quarto. Eu não fiz nada, eu só dobrei meus joelhos. E o Espírito Santo de Deus me compeliu. Amém, queridos? Me encontrou. E eu chorei muito. Eu disse, Senhor, me perdoa. Porque sou pecador. Eu sabia que você é pecador. Sabia que você faz muitas coisas que você não quer fazer. Você olha muitas coisas que você não quer olhar. Você cobiça coisas que às vezes você não quer cobiçar. Você trata pessoas, muitas vezes erradamente, que você talvez não queria fazer. Mas a tua carne. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus colocou tudo abaixo. Amém, gente? E eu chorei muito na presença do Senhor. E eu me arrependi e falei, de hoje em diante, Senhor. Eu tenho 51 anos. Tinha perto de 17 anos de idade. Eu falei, de hoje em diante, Senhor, eu vou te servir, te amar. Dizer para os irmãos que tem sido fácil, não tem não. Mas a graça dele é maior. Amém, gente? Ó, que vem problemas, irmãos, fora da igreja, na igreja, com irmãos, com irmãs. Vem de todos os lados. As potestades que nos incomodam. Todo lado vem. E sempre eu me apego nessa experiência com o Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? Não é uma experiência emocional. Às vezes a gente pode, talvez eu posso chorar mais que alguns, mas é a certeza que alguém falou comigo. Jesus falou com Zaqueu. Jesus falou com os discípulos. Amém, gente? Jesus falou com o homem de Gadara, ainda quando endemoniado, e o livrou. Falou com aleijados, com cegos, com surdos, com mudos. Eu pergunto, como Jesus falou com o surdo? É um milagre instantâneo, né? E por que ele não falaria com você? Por que ele não falaria com vocês? Fala. Amém? O Espírito fala. É o que está escrito aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Eu lembro que eu ia tocar no carnaval. Logo tinha um contato ali para nós irmos. E a gente ganhava um dinheirinho. Era jovem ainda, mas já ganhava uns troquinhos. Nossa banda chamava Ateres Band. Até hoje, nem sei porque colocaram aquele nome. Ateres Band. Banda de carnaval. E eu sei que estava perto de chegar o dia do carnaval lá. E o dono bateu na nossa porta para nos chamar para tocar. Eu falei, eu não vou mais. Ele falou, por quê? Porque eu aceitei a Cristo. Ele falou, pede uma licença para Cristo. Pede uma licencinha. Para ver se ele deixa, não me deixa na mão. Eu falei, seu Roberto, não tem condições. Eu não tenho mais paz em estar ali, nesse ambiente com vocês e tal. Aquele homem não desistiu, ele voltou, fez uma oferta 4 vezes mais, irmãos. Mas graças a Deus, a experiência com o Espírito foi tão forte, amém, gente? Que eu resisti, passei, meu primo também passou, e nós nunca mais fomos, né? E voltamos a tocar nesse carnaval, nessa... Glória a Deus. Amém. Temos dificuldade de crermos como somos filhos de Deus, e uma das respostas que eu dei foi, olha, pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, é tão genuíno, tão forte, e nós muitas vezes confundimos com emoção, com treme-treme, ainda que aconteça, porque já aconteceu comigo. Eu lembro que nós tínhamos um quartinho de oração, e o pastor Eli cismou de dormir com a gente aquele dia. Estava eu, Eli, o Osmar, o João. E nós tivemos uma reunião de jovens tão poderosa naquele dia. Fomos lá depois para dormir, começamos a conversar sobre o Espírito Santo. E de repente, irmãos, a Bíblia diz que línguas como de fogo caíram sobre eles. Caiu sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. É assim. É?
como em Pentecostes. E foi aquilo que aconteceu, irmãos. O Espírito de Deus encheu aquele quartinho. Era um quartinho chulezento. Eu falei, Deus, tenho dó de ti. Molecada, né, irmãos? Aquele chulé, aquela coisa tudo. Mas o Espírito Santo não quis saber, irmãos. Ele queria a gente, amém? Porque Ele nos ama, Ele nos abraçou, nos encheu, irmãos, era 1h, e a glória de Deus ali dentro, aquela luz poderosa, e 2h, 3h, nós não aguentávamos mais, irmãos. Aí nós oramos, pedimos, Espírito Santo, deixa nós dormir. Amém? Foi assim mesmo a nossa oração de menino, deixa a gente dormir, porque a gente não aguentava, de tanta unção de Deus, amém, gente? Vocês sabem o que está acontecendo lá em Cairo? A pastora presbiteriana disse que eles não conseguiam mais evangelizar, falar para os muçulmanos do amor de Deus. Eles começaram a dizer, Jesus, visita eles. A Bíblia diz que aconteceu de uma família muçulmana conseguir visitar a igreja, que a igreja fez como um dia do amigo, e eles foram visitar a igreja. Quando eles voltaram para a casa deles, tinha uma luz dentro da casa. Aí falou, que luz é essa aí? Que luz que resplandece é essa? Aí foram, chamaram o vizinho foi, tem uma luz aí mesmo? Tem uma luz. E aquela glória. E por 45 minutos, aquela glória ficou dentro da casa deles. Aí eles falam assim, será que porque nós fomos visitar a igreja, Jesus veio visitar a gente aqui? Olha só, amados, a cabeça. E realmente Jesus os tinha visitado. Amém, gente? Que Deus visite a tua vida poderosamente. Te encha de convicção. Amém? Não de emoção, mas de convicção. E são, irmãos, muitos muçulmanos que estão recebendo Cristo com uma experiência transformadora, porque a igreja não pode ir. Não tem como pregar. Mas a igreja pode orar. E eu tenho barreira, você tem barreira, mas Jesus não tem. Amém? Glória a Deus. Deixa eu andar aqui. Segundo, eu creio que sou filho de Deus pela garantia da sua palavra. Aquilo que eu falei para os irmãos, vamos a palavra, olha só o que está escrito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome. Gálatas 3, está certo, lá está, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém, gente? Por isso que é importante o batismo nas águas. Mas aqui, não se preocupe se você ainda não se batizou. Então, pastor, não. A Bíblia diz que quantos fostes batizados em Cristo, já fossem revestidos em Cristo. Olha só que interessante. O batismo é um símbolo, amém? De que você já foi batizado em Jesus Cristo no seu coração. Amém? Por isso que vocês têm que se batizar, irmãos. Quem aceitou a Cristo precisa se batizar. Quando a pastora Tânia começar a classe novamente, vai e enche essa classe, perturba. Eu quero me batizar em nome de Jesus. Eu não entendo direito, não sei como, mas o Espírito Santo de Deus está em mim. Amém, gente? Glória a Deus. 1 João 3,1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amém, queridos? Olha só que interessante. 3 versículos estamos lendo aqui, olha, João 1,12, Gálatas 3, 26, 27, 1 João 3,1, mas tem outros versículos que falam dessa promessa de eu ser filho, mas a todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém hoje aqui, ao ouvir essa palavra, pode contrariá-la? Então, querido, se você o receber como Senhor e Salvador da sua vida, creia em nome de Jesus para nunca mais deixar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Amém? Amém? Glória ao Senhor. Eu também, irmãos, recebi o impacto do Espírito Santo, mas também fui batizado com a palavra.
É interessante, fui também batizado com a palavra. Eu lembro que logo após a minha conversão, eu recebi um livrinho que é o Novo Testamento dos Gideões, cinza. Logo quando eu aceitei Cristo. E eu pegava aqueles Gideões, e no intervalo do café ou da hora do almoço, eu ia no banheirinho, vou fazer só o gesto, mas não é para rir, me assentava, pegava ali e começava a ler. Eu li todo o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos. Só que quando um dia eu estava lendo assim, irmãos, literalmente, eu não estou aqui, irmãos, criando nenhum celeuma, as letras começaram a saltar à minha vista. Eu começava a ler, e quando eu lia como um versículo como esse, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, essas letras saltavam. Esses dias atrás tive uma experiência aqui no culto, quando eu falei para os irmãos que eu via as letras saltando, parece uma coisa, e vem e bate no coração da gente. Eu fui batizado, irmãos, com o Espírito da Palavra. Amém, gente? Para que Deus pudesse ungir com fogo, quando eu pudesse falar desse amor glorioso. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E essas letras saltavam. Então eu lendo ali o Novo Testamento, e cada vez que eu lia, aí um dia foi tão forte a experiência que eu saí do banheiro e fui, Nefe era meu chefe. Ele era católico carismático. Eu falei, Nefe, as letras estão saltando. O Nefe olhou para mim, os olhos dele começaram a encher de lágrima. E eu comecei a falar, olha o que está escrito aqui, estão saltando. E ele começou a chorar. Irmãos, aquele homem, depois disso, estou mais crente que eu. Aquele homem jejuava todo dia. Ele chegava de manhã com um pãozinho o dia inteiro. O que você está fazendo, Nefe? Estou jejuando. Ele botou fogo lá nos carismáticos. Assim, foi uma conversão transformadora na vida daquele homem, irmãos. Pelo que Deus estava fazendo na minha vida. Amém, gente? Por isso que Paulo, eu oro a Deus para que eu não fale do meu intelecto, mas falo no poder da palavra. Orem por mim, para que eu fale no poder da palavra do Senhor. Aí logo depois de uns dias eu fui no congresso da Assembleia de Deus, e estava pegou Tacanhão, depois pegou não sei mais quem, até esqueço o nome daqueles grandes homens de Deus lá, e eu sei que eu estava ali ouvindo, e aquela palavra entrando no meu coração, eu sei que deu um ciricutico em mim, irmãos. Eu saí para aquela galeria pregando, já tinha me terminado o congresso, e eu chegava pregava e falava, aí turma ouvindo, eu sei que eu fiquei 1 hora pregando, pregava para as paredes, só que não era só eu o único doido que estava ali, tinha jovens sendo carregados, era um monte de gente, era um fogo tão grande, uma glória tão grande de Deus, glória pura, não emocional, amém, gente? Batismo puro, de santidade, onde saiu tantos jovens transformados pela glória de Deus. Hoje a gente ouve tanto barulho, é música, tem gente que, a gente usa de vez em quando, mas tem gente que pensa, né, que a igreja, quanto mais luz você coloca, não é verdade, mais coisa Deus vai fazer, e enche de luz, enche daqui, tanta coisa, palhaço, arrelia, cara faz um monte de coisa, e Deus às vezes não está fazendo nada. Mas o que nós queremos é que venha de Deus, amém? Não é que é proibido as luzes, não é proibido, não é isso que eu estou dizendo não, irmãos, que tenha tudo isso, mas muito mais a luz do Senhor, amém? Glória a Deus, fogo de Deus, aleluia. Temos dificuldades em crermos que fazemos parte da família e da sua herança, nos portamos muitas vezes como órfãos, nós temos dificuldade, irmãos, de realmente dizer eu sou filho, você muitas vezes vive como órfão, e um texto, não vou poder abri-lo, para ler todo, mas que dá uma lição muito grande para a gente, é Lucas 15, 11, 12, que é a parábola do filho pródigo. É interessante que a gente senta o pau no filho pródigo, mas eu descobri que o filho pródigo, ele tinha um coração mais de filho do que o outro. É interessante isso, quando Deus nos dá essa graça de ouvir essas revelações. Olha só o que diz Lucas 15, 11, 12. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha só, irmãos, só pede isso ao pai quem tem o quê? Certeza que é filho. Amém? E certeza de herança. Notaram bem? Ele jamais ia pedir alguma coisa se ele não tinha certeza que ele tinha a herança. A gente desce o pau nele, né? Não sei o que, mas olha só que ousadia.
E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos meus bens. Um coração convicto que era filho e tinha uma herança da parte dos meus bens que me pertence. E ele partiu por ele a fazenda. Ou seja, o filho mais novo tinha plena convicção que tinha um pai, pois pronunciou a palavra pai por 5 vezes. Olha só que interessante. Está aí. Parte do versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai. Se ele não tinha certeza que ele era filho, não chamava ele de pai. Versículo 17. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai. Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Interessante isso, irmãos, descobrir isso na vida desse jovem. O filho mais novo tinha plena consciência da diferença entre um filho e um trabalhador na casa. Olha só que interessante. Lucas 15:9 diz: já não sou digno de ser chamado seu, faz-me como um dos seus jornaleiros. Ele sabia a diferença de quem é filho e de quem é trabalhador, de quem é servo. Amém, queridos? Estão entendendo? Estão raciocinando comigo? É muito importante isso, para os irmãos guardarem no coração, para sempre. É alicerce na vida de vocês. O filho pródigo, aquele que saiu de casa, ele sabia que era filho porque ele pediu herança. Quando ele voltou, né, ele sabia que era filho de novo. Porque ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu sou teu filho. Amém? Mas não sou digno. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Por quê, irmãos? Há uma diferença nítida entre quem é filho e quem é trabalhador. Isso eu vejo na minha própria casa, né? Na minha casa tem diferença, né? Qualquer pessoa que vai fazer um trabalho não tem a liberdade que, por exemplo, a Milena tem. Então a Mi chega em casa, ela se veste do jeito que ela quer, ela entra no quarto da gente, ela abre a porta, ela vai na despensa, come o que ela quer. Ela faz as coisas como filha, né? Chora, faz manha, se alegra também, sorri com a gente, né? É filha. Agora, tive irmãos que já nos ajudaram na nossa casa, o Luiz que muitas vezes fez trabalho lá, né? O Luiz tinha algumas liberdades, ó Luiz, mas ele não chegava lá 8 horas da manhã, já entrava no quarto. Ô pastor, levanta, hein? Sei o que lá. Não. Né? Ele ficava esperando a gente chamar, né? Aí ele ficava esperando para ver sair um cafezinho. O que não é filho até dá umas indiretas, né? Dá umas indiretas, sentindo cheiro de nada, né? Eu sei que depois de um tempo ele começou a ser, né? Ser mais filho, porque ele já pegou amizade com a minha tia da vizinha, já ia lá tomar o café, mas assim, por mais, irmãos, que ele tinha a liberdade que nós dávamos, não é igual o filho. Amém, gente? Então a consciência do filho pródigo está bem clara aqui, ó. Não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E é engraçado, irmãos, que os que são da casa, né, os que a gente trata como filho, olha, irmãos, vem cá. Eu estou falando isso, mas não é porque eu trato cachorro melhor que gente, não. Mas nós temos um cachorro Bob, que a gente já quase chama ele de gente mesmo. Bobzinho. Né? E ele tem liberdade. E a liberdade dele acho que está tão grande, né, que esses dias eu estava dormindo às 1h30 da manhã, quem chega no quarto chorando, de lágrimas? A Tânia. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou eu. Eu precisava levantar cedo no outro dia, irmãos. Era 1h30 da manhã, ela... E eu a vi meio despida, com a mão assim. Eu falei, aí eu assustei, irmão, já pus a mão no coração. Será que eu morri? Não estou sabendo. Alguma coisa drástica tinha que ter acontecido. Ou morreu alguém. Não sei, irmãos. Mas entrando no banheiro, ligando o chuveiro, que coisa, eu meio nublado assim, até que eu consegui criar força, perguntei, amor, o que aconteceu? O Bob fez xixi em mim.
Isso é só para a gente se alegrar, irmãos, mas é a palavra que é o fundamento, amém? Por isso que eu falei para os irmãos, é só para os irmãos registrarem na mente e no coração, nunca esquecerem. Ganhou liberdade o cachorrinho, né? Aí ela estava no telefone, alguma coisa assim, ele foi, sentou no colo dela, tal, começou aquele quentinho, quando ela foi ver. Então, irmãos, prestem bem atenção, diga comigo, a diferença entre filho e aquele que não é filho. Entre filho e trabalhador, qualquer um que vai fazer um serviço na tua casa, né, que vai prestar alguma coisa, é diferente. Ele tem a liberdade limitada, não vigiada, senão fica feio falar assim, né? Estão vigiando, não é isso. Mas tem os seus limites, por educação, por liberdade que você dá, a não ser que você dê mais liberdade, como nós contamos aqui a história do Bob. Então, não vou esquecer mais, né? Esse servo do Senhor aqui, ó, ele tinha claro, apesar, irmãos, de ter aborrecido o coração do pai, ele sabia que era filho. É o ser vergonha mesmo, né? É como crente muitas vezes ser vergonha, né? Passa a ser muitas vezes ser vergonha. Já não sou digno de ser chamado seu filho, já sabia que não era digno de ser chamado, mas faz como um dos teus jornaleiros. Então diz, agora me compara, me faz eu descer como um dos trabalhadores da tua casa. Me faz descer. É tão interessante o amor de Deus, né, irmãos, que no fim dessa parábola Deus não deixa, né? O pai não deixa que o filho desça. Glória a Deus, irmãos. Muitas vezes a gente quer descer na moral, quer descer nos relacionamentos, mas Deus por misericórdia nos segura. Porque Deus não nos chamou para a posição de jornaleiro, ainda que trabalhamos para o reino, mas para a posição de filhos. Amém, gente? Vocês conseguem entender o grande amor de Deus? Glória ao Senhor. Já o filho mais velho, apesar de também ser filho legítimo, não demonstrava o que cria e que também era filho. Não chamou nenhuma vez o seu pai de pai. Se você for ler a parábola, irmãos, né? Na parábola, em vez de ele falar com o pai quando ele sentiu aquela, ele chamou os serviçais. Ele não foi ter direto com o pai. Olha só, irmãos, nós temos um coração que nós não temos certeza de filho, a gente sempre procura, né, respaldo do lado. A gente nunca vai ao coração de Deus. Eu sempre digo para a Tânia, amor, dentro do aconselhamento, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa é se ela já orou ao Senhor pelo menos 5 vezes antes de falar com você. Amém, gente? É que tem gente, irmãos, que doeu, pastora Tânia, doeu. Irmãos, nós temos que ir ao Pai. Temos que ir ao Pai. Não que não é para buscar aconselhamento, buscar o seu discipulador, seu líder de célula, não. Mas é que tem pessoas que parece que não conseguem crer que o Senhor é o seu Deus, que pode falar com o Senhor. Então já o filho mais velho, apesar de também ser filho legítimo, não demonstrava ou cria que também era filho. Não chamou nenhuma vez de pai, enquanto o outro, que parecia que não era, chamou 5 vezes. 5 vezes de pai. Olha só que interessante em Lucas 15, 29 e 31. Passei aqui. Acho que eu não coloquei o texto. Não. Mas eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Se portava como servo e não entendia que tudo era do pai e também o que era do pai também era seu. Deixa eu ver agora se eu... É que tem hora aqui. Aí, agora. Ok? Vamos lá. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que sirvo há tantos anos. Olha só, irmãos, que interessante. Eis que te sirvo. Para ele servia. Era um servo. Estava na mente dele isso. E nunca transgredi o teu mandamento, tudo certinho. E nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Olha só a resposta do pai. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém, irmãos? Olha só, o irmão dele estava questionando o pai, porque não entendia que ele também tinha posse. Olha só o que o pai responde. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Vocês podem acreditar nessa noite, que todas as coisas do reino de Deus é de vocês? Agora eu pergunto, irmãos, você perdeu o trabalho? Posição do serviço? Perdeu posição do serviço essa semana.
Irmão, em nome de Jesus, sem temor, amém? É filho do rei. Amém, querido? Não pode assustar, a gente pode ficar apavorado, mas Deus, essa crise, Deus é contigo. Amém? Acabou. Essa é a fé do salvo. Faça chuva, faça sol. Nós somos respaldados por Deus e somos coerdeiros da herança do Pai. Amém, irmãos? Amém. Se não tem graça o batismo, não tem graça essa festa, buzina, alegria, não. A alegria do nosso coração tem que estar respaldado na fé, no que somos em Cristo Jesus para todo sempre. Amém, gente? Amém. Porque se o diabo sabe que nós não temos essa convicção, ele pinta e borda com a gente, irmãos. Por isso que há muitas pessoas que dizem que são salvas, são crentes em Jesus Cristo, mas tudo que acontece, é uma anomalia que acontece, pronto, já cria um trabalho, já isso, já chora, já faz aquele escarcéu. Nós estamos aqui hoje como igreja, essa semana, foi isso, né? Foi essa semana que houve um missionário, perdeu, só a mulher ficou? Só não, uma missionária, Afeganistão? Talibã, mas qual país que foi? Foi no Afeganistão. Irmãos, olha só que interessante. Tinha a missionária, a mãe e 2 filhos, uma menina e um moço. Eles ficaram, a mulher saiu, foi fazer alguma coisa, e eles ficaram numa reunião no lar. Tipo uma cela com outros irmãos. E os talibãs chegaram. E ela viu eles entrando na casa. E começou a passar mensagem para a igreja para orar. Mas aqueles homens simplesmente dispuseram as armas e não ficou ninguém. Uma missionária ali. Eu pergunto, nos olhos naturais, dá desespero, não dá? Essa mãe perdeu o pai, só que eles estavam ali, mas eu pensei, a hora que eu comecei a angustiar o meu coração, Deus falou comigo, eles estavam no lugar certo, na hora certa, sabiam do perigo, e eu estou com eles. Esse é o propósito de Deus. Amém, irmãos? Quem confia no Senhor sabe que é filho, sabe dos seus propósitos. Paulo diz assim, vós não sabeis e não entendeis as maravilhas que estão preparadas para vós. Tanto é que a Bíblia, minha tia morreu essa semana, já velhinha, graças a Deus. Mas um dos versículos lidos, aquela com a palavra do Senhor que diz, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. É um versículo duro, não é, irmãos? Para a gente. Se Deus tem prazer na morte dos seus santos, é porque, irmãos, essa terrinha aqui, ó, isso aqui, ó, não é nada perto da grandeza do céu. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, dizer, se eu sou filho, eu pertenço ao reino de Deus. Se não, perde emprego, desespera. Acontece um acidente, desespera. A gente tem que crer nos propósitos eternos de Deus. Nós estamos caminhando para o céu, irmãos, amém? Aleluia, caminhando. E tem uma musiquinha que os crentes cantam, mas não vivem. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vou para Canaã. Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas tem gente que está, eu estou voltando de Canaã, eu estou voltando de Canaã. Vive ao contrário, irmãos. Se Canaã existe, amém, irmãos? Amém. Nós temos que olhar para Canaã, deslumbrar com Canaã. Estou dizendo que você não tem que estudar, não tem que trabalhar, não tem que fazer, não ter nada prazer nessa terra, que Deus não pode dar um milagre. Não, irmãos, mas quando algo acontecer que não seja de acordo com os nossos pensamentos, estão de acordo com o pensamento do Pai, e Ele sabe o que vai fazer. Esse é o pensamento do Filho, amém? E o problema desse homem era isto, até que o pai disse, todas as coisas são minhas, todas as minhas coisas são tuas, o céu é teu, Canaã é teu, as boas novas é tua, em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração para a glória do Senhor. Precisamos crer no que Deus nos tornou, filhos e herdeiros, Gálatas 4, 6 e 7. Olha só o que diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava Pai. Assim, já que não é mais escravo nem servo, mas filho, diga comigo, mas filho.
E se és filho, eu te digo, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Não vive mais uma vida qualquer. Em nome de Jesus. A coisa que mais cansa o pastoreio, sabe qual é? As ovelhas não entenderem que elas têm um aprisco. Não entenderem que tem um dono do aprisco. Não entenderem que o aprisco tem uma porta de entrada. Não entenderem que o pastor que cuida do aprisco, ele sabe que falta água, que precisa de água, que precisa de comida, das ervinhas, que ele sabe de tudo. Não entender que o pastor, o dono do aprisco, ama as suas ovelhas e zela por ela, de dia e de noite. Amém, gente? Que cansa um pastor é saber disso. Aí vai aquela ovelhinha, parece que não entendeu. Eu vou ver se tem água lá não sei aonde. Eu vou ver se tem isso, eu vou ver. E fica dando aquilo, e faz confusão, e não sei o que lá. Sem necessidade, porque não entende. Fiquem em paz no aprisco, amém, irmãos? Amém. A igreja de Cristo é o aprisco do Senhor para nós. Não é a denominação batista, que é só o nome, mas somos nós a igreja universal do Senhor. Amém? Romanos 8, 15, 17, é o mesmo versículo que nós abrimos o texto. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Diga para o irmão lá, você não recebeu o espírito de escravidão, irmão? Agora diga, para estares em temor. E se for lá o texto, é pior isso. Outra vez, quer dizer que o irmão já ficou outra vez em temor, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de filho. Diga para o irmão, mas recebeste o espírito de filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele sabemos padecer, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Está muito quieta essa congregação. Glória a Deus. Aleluia. Fogo de Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus nos avive com a sua santa palavra. Que Deus te salve das suas angústias. Porque não há necessidade de se angustiar com um Pai tão precioso e maravilhoso como este. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que Deus não está olhando para a gente. Que Ele não está olhando para você ali. Eu lembro que a mim muitas vezes trazia desenhos para mim. Desenhos que ela fazia na escola. Mensagem bonitinha. Ela me mostrava, eu... Às vezes para ela era a coisa mais linda do mundo, mas para mim não tinha muita graça. Perdoa, filha. Mas isso, ainda ela falou, papai, eu não vou mais tirar essas coisas não, você parece que não liga. Mas na verdade, talvez eu não tinha aquela atenção para aquela coisinha ali. E é interessante que muitos de vocês ficam orando a Deus, ai Senhor, e não sei o que lá, e aí você fica até aborrecido, você acha que Deus não está nem aí, porque às vezes aquilo que você está pedindo a Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus, é bobagem. Ai Senhor, só um Rolex, porque eu gosto de Rolex. E fica, entendeu? Aí Deus olha para você e fala, vem para o céu logo que tem muito Rolex, né? Não é uma coisa que, sabe, irmãos, faz os olhos de Deus realmente saltar, né? Então aí você fica aborrecido, você acha que por isso o Pai não está nem com você. Só que tem uma coisa, né? Bastava a Milena se machucar ou cair, e ela não fazia barulho nenhum, só papai, mamãe. A gente já corria. Amém, gente? A gente se assaltava, corria, porque aquilo nos preocupava, né? Ela cair, ela se machucar, né? Uma vez ela quebrou a perninha, aquela botina de gesso, eu tinha que carregar ela para cima e para baixo. Vinha para o culto, né? E ela era espertinha. Depois que eu descobri, né? Um dia ela contou para mim que ela fingia que estava dormindo. Chegava perto de casa, ela...
E eu carregando, ela estava ficando pesada já, irmãos. 4 anos, 5 anos, aquele peso, né? Mas aí o pai olhava, aquela menininha indefesa, ali no carro, dormindo, né? Se compadecia. Aí já pegava, né? Não pode andar, punha no colo, aquele gesso pesado, carregava, né? Subia, tinha elevador, subia aqueles andares todos, com ela no colo, né? É o amor do pai, irmãos. Amém? Vocês não fazem isso também, mas tem coisas, às vezes, que não é muito interessante. Aí um dia eu estava corrigindo ela, bem forte mesmo, aquela correção, só Deus sabe, minha. Então eu brigava que eu era meio mole, né? Mas esse Deus estava mais bravo, né? Ia fazer aquele drama, ela, até que eu batendo nela e corrigindo, ela olhou para mim e falou assim: papai, você está me batendo, não é? Mas eu sei que no fundo você me ama. Aí, irmãos, eu para não chorar na frente, chorei do lado, né? Chorei do lado. É assim. E nós muitas vezes não entendemos esse amor. E voltando no Bob, até o Bob, irmãos. Porque nessa sequência de fatos aí que aconteceu, que ele fez xixi na Tânia, eu liguei para a menina e falei: e a mamãe com o Bob, como está o relacionamento? Ela disse: papai, a mamãe está de mal do Bob. E eu estava 2 dias fora. Quando eu cheguei na quarta-feira, eu entrei em casa, ela: Bobinho, Bobinho, Bobinho. Eu falei: bem, não estava de mal do Bob, ele já tinha perdoado, irmãos. O xixi e tudo. Eu falei: ó, já tinha acabado o furor. Assim, amados, é Deus conosco, amém, gente? A gente não consegue entender isso, o amor de Deus. Quando Paulo fala sobre esse amor maravilhoso, tão glorioso, e nós estamos já encerrando esta palavra, ainda uma quarta colocação. Precisamos crer e tomar posse do que Deus nos deu por herança. Amém, irmãos? Diga: eu preciso crer e tomar posse do que Deus me deu por herança. Quando nós damos uma olhada nesse texto, tem um versículo aqui do filho pródigo, deixa eu ver aqui, olha só que interessante. Se olharmos o lado positivo do filho pródigo, ele tomou posse para si do que o pai lhe deu, olha só. Desculpa, eu não coloquei. Ele diz assim, ó, Lucas 15:11. Dá-me os bens que me cabem. Amém, gente? O filho chegou para o pai e disse: dá-me os bens que me cabem. Ele tomou posse. Foi no momento errado, por certo, mas que ele cria e confiava, cria. Amém? Dá-me os bens que me cabem. Deixa eu ver aqui só mais um texto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Dou-lhes a vida e nunca hão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós recebemos do Senhor, nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros do reino e recebemos a vida eterna. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós recebemos ou somos de Deus, ninguém pode tirar. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de quê? E ninguém as arrebatará da minha mão. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Precisamos crer e tomar posse do que Deus nos deu por herança. Nós somos filhos. Filhos é filho. Eu lembro de uma ilustração que o Valdir nos contou uma vez aqui, de um menininho que ele fez um barco, um pequeno barco de madeira. Ele construiu aquele barco, ele fez aquele barquinho tão lindo, e deu uma chuva torrencial, e ele então foi perto de um laguinho que tinha, e colocou o barco para ver o barquinho navegar. E aí veio uma daquelas correntezas fortes, levou o barquinho, ele correu atrás daquele barquinho, correu, e o barquinho foi embora, e ele então perdeu aquele barquinho, não viu mais. Procurou exaustivamente e não encontrou. Mas a historinha diz que ele andando pela rua, depois de algumas semanas, procurando o barquinho, ele olhou e viu numa loja, ele olhou aquele barquinho que ele tinha feito. Talvez
ou o homem tinha achado, ou alguém que pega coisas perdidas, revendeu, e estava lá aquele barquinho. Ele falou: esse barquinho é o meu, é o barquinho que eu fiz. E aí ele foi na loja e disse: senhor, esse barquinho é meu. O homem disse: não é teu não, esse barquinho é da loja. Ele falou: é meu. Ele falou: vai ser seu a partir do momento que você comprar. Ele falou: quanto é? Ah, R$40. R$40 pouco, 100 mil reais, que seja. Aquele menino então, feliz, falou: vale a pena o sacrifício outra vez. Vale muito a pena o sacrifício, porque eu fiz aquele barquinho. Eu sei quanto amor eu coloquei para fazer aquele barquinho, a minha imagem e semelhança. E ele foi com sacrifício, juntou suas moedinhas, falou com a mãe, com o pai, com alguns irmãozinhos, e conseguiu pegar aquele dinheiro, aqueles R$1.000, e foi até o homem e disse: olha, eu quero comprar o barquinho. E aquele homem então vendeu para ele o barco. Ele abraçou o barquinho e disse: você é meu 2 vezes, uma porque eu te fiz, e outra porque eu te comprei. Amém? Amém? Amém. Você é do Senhor, você é co-herdeiro com os santos, você é filho de Deus, em nome de Jesus. Não sou eu, mas é a voz de Deus que está aqui. É impossível que, ouvindo a voz de Deus, você ainda vai duvidar do amor dele. Não existe dureza, não existe pecado, não existe nada que pode te impedir de hoje sair transformado deste lugar. Amém? Vamos nos colocar de pé. Precisamos tomar posse e crer. Talvez você veio aqui nessa noite como visitante, ou veio para entender o que é o batismo. O batismo é o testemunho de alguém que entendeu que Jesus o comprou. Amém? E se você foi comprado por Cristo, de quem você é? De G? E os seus direitos? E os seus direitos? Quem comprou tem os seus direitos, amém? Nós somos do Senhor. Então comece a pensar como filho de Deus. Consulte o Pai. Pede aval do Pai para fazer as coisas. Amém, gente? Às vezes nós fazemos as coisas e depois pedimos aval de Deus. Eu quero saber se Deus está participando da sua vida. Então talvez, se você entrou aqui nessa noite, está com mágoa no coração de alguma coisa, está inquieto por alguma coisa. Talvez eu esteja pregando aqui, você dizendo assim: ó, eu não vou com a cara desse pastor. Pode ser. Acontece comigo também às vezes. Mas isso tem pouca importância para a grandeza de Deus em nossas vidas. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. Amém, gente? E temos que nos amar uns aos outros. Temos que participar do reino juntos. Caminhar para Canaã juntos. E eu quero orar por você. Orar por cada um que entrou aqui nessa noite. Para que essa confiança na palavra de Deus venha sobre o seu coração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos.
Todos com as cabeças curvadas e os olhos fechados. Eu não sei se há alguém entre nós que nunca sentiu o batismo do Espírito no seu espírito e não tem certeza que é salvo, porque nunca teve essa experiência. Talvez você também nunca teve essa certeza, porque você nunca ouviu a palavra de Deus clara, para que você entendesse que você pode ser filho de Deus. E se você entrou aqui nesta noite com várias incertezas, mas ouvindo a declaração da palavra, de que Deus te ama, de que Ele te comprou, de que Ele te fez, e de que você pode ser herdeiro do reino de Deus. Você hoje quer orar e dizer: Senhor, eu quero te receber como o único Senhor da minha vida. Eu quero ter essa certeza que o pastor falou. Eu quero ser batizado com teu Espírito Santo, a ponto de ter certeza que sou seu filho. Eu gostaria que você levantasse sua mão bem alta e orasse comigo. E dissesse: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrei neste lugar, sem convicção de salvação, sem convicção de ser filho, mas a partir do momento que eu ouvi a tua palavra, eu entrego o meu coração tão somente a ti, e a partir de hoje, eu saio deste lugar convicto que o Senhor me salvou, que eu sou teu filho, que eu pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, se alguém nesta noite, ó Pai, entrou aqui, ó Deus, sem rumo, sem salvação, perdido, ó Deus, angustiado, ó Deus, com o dia de amanhã, mas hoje, ó Deus querido, recebeu a Ti como Salvador. Eu oro por essa mulher, por essa jovem, por esse homem, ó Deus, e declaro, ó Pai amado, aquilo que a Tua palavra declara, que ninguém que vem a Ti, ó Deus, o Senhor lançará fora. Ó Deus querido, que possam receber o batismo do Espírito Santo, o batismo da palavra e a santa convicção, ó Deus, que são filhos de Deus. Da mesma forma agora, ó Deus, eu oro pela Tua igreja, Senhor. Ó Deus querido, para que todos que aqui estão, para que este homem, Senhor, que não consegue olhar nos meus olhos, ó Pai amado, que não consegue olhar para mim, ó Deus, ó Pai amado, que nesta noite, ó Deus querido, pela Tua palavra, ó Deus querido, esta obra maligna, que entrou no coração, ó Deus querido, desse homem, um dia, Senhor, para tirá-lo da sua casa, para tirá-lo da igreja, hoje eu te repreendo, Satanás. Você tem tentado cegar este irmão, para que ele não veja a glória do Senhor, para que ele só veja os defeitos, para que a amargura entre no seu coração. Mas assim como todos, eu sou pecador e destituído estava da glória de Deus, mas o Senhor me perdoou e me lavou. Ó Deus querido, por isso eu oro por este irmão, ó Pai, que o Senhor, Pai, libere o seu coração. Ó Deus, também os demais irmãos que aqui estão, eu oro, ó Deus querido, para que a santa convicção da Tua palavra, de que são herdeiros do Teu reino. Ó Deus, nós sabemos das preocupações humanas, temos as contas para pagar, temos, ó Deus, a vida para viver, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos levou nos mais altos céus, de que o Senhor nos ergueu, Senhor, no mais santo lugar. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, cuida de nós, como cuidou da viúva da cidade de Sarapta, Pai amado. Ó Deus, não vai faltar o azeite, não vai faltar, ó Deus, o trigo, ó Pai amado, não vai faltar, Deus querido, a alegria, Senhor, mesmo nos dias de tristeza, Senhor. Nós somos herdeiros de Deus. Toma posse, irmão, toma posse, minha irmã, em nome de Jesus.
Diga comigo: eu tomo posse da herança que o meu Pai preparou para mim. Eu vou crer que em todos os dias da minha vida nesta terra, eu viverei os propósitos de Deus. Tudo que vier, que acontecer, o meu Deus, o meu Pai estará no controle. Eu tenho certeza, convicção, que nesta noite, mais uma vez, fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, que promove ondas de alegria, de fogo, de unção no meu interior. Como diz a palavra, do meu interior fluirão rios de água viva. Tenho convicção que o Senhor é o dono da minha vida, da minha casa, da minha família. Aleluia. Aos obreiros que estão aqui, eu quero que orem comigo também, dizendo: Senhor, Tu és o dono da obra. O Senhor um dia me chamou para atravessar fronteiras, para viver o Evangelho, para pastorear, para cuidar de uma célula, para evangelizar, para Deus semear a Tua palavra. Por isso eu declaro que o mesmo que me chamou é aquele que vai me capacitar, que vai multiplicar, que vai trazer vidas em abundância. E eu vou ver a glória de Deus se manifestar na obra que o Senhor tem a realizar na minha vida. Eu declaro: fui chamado pelo Pai, não estou trabalhando à toa, ceifando em terra estranha, mas eu sou embaixador do reino do Senhor Jesus. E aquele que é o meu rei há de cuidar de todas as coisas da igreja, dos meus pastores, dos meus líderes, do meu rebanho. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar visão, o Senhor vai me dar unção, e muitas coisas boas, maravilhosas, heranças espirituais vão vir sobre o meu ministério, sobre a nossa igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Fogo de Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.